Eu é o poder.
último cântico, Poderoso Deus. Está sentado no e ao poder seja o louvor. Está sentado no trono e ao poder seja o louvor. Poderoso
por ti. Minha alma anseia 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 por ti. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós ansiamos pelo Senhor, Pai. Queremos ouvir Tua voz, Senhor. Fala conosco esta manhã, de forma que venha a trazer paz ao nosso coração, Senhor, esperança. Trazer-nos à mente que o Senhor está no controle de todas as coisas, Deus. Nós queremos ouvir Tua voz, Senhor. O Senhor é o nosso poderoso Deus, Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Receba nosso louvor. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você que está em casa agora, abra aí, vai abrindo sua Bíblia no Salmo 84. Enquanto isso, nós vamos lembrando de orar. Orar e orar. Vamos tirar um tempo agora de oração antes da mensagem, por aqueles que têm passado por essa tribulação de uma forma mais intensa, pelos enfermos, pelos que estão acometidos aí de várias doenças, não só o Covid, que carecem da direção, do conforto, da presença de Deus, da cura, pelos médicos, pelos enfermeiros, por aqueles que recolhem esse lixo hospitalar, pelos pesquisadores, pela turma que tem sofrido na batalha, na linha de frente, tem clamado dia e noite, tem pesquisado dia e noite para tentar achar a vacina, cura desse vírus, pelos nossos líderes, governadores, que estão tentando remediar, fazer, sem saber, foram também pegos de surpresa, não tem o que fazer, ora manda sair todo mundo, ora trabalha só um bocado de gente, lá em Manaus que o caos está instalado, recolhe todo mundo de novo dentro de casa, não sabe o que fazer, mas tem que tomar decisão. Então vamos orar por esse povo, orar para que acima de tudo isso, Deus se manifeste no meio do povo, no nome de Jesus. Ore aí, feche seus olhos e ore ao Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, suplicamos no nome de Jesus. Visita a nossa nação, como o Senhor nunca visitou. Responda a oração de Abacuque, ó Pai, e vem com um avivamento sobre a face da terra. Restaura vidas, lares, restaura saúde. Meu Deus, se faz presente na nossa nação. Dá uma direção para os governadores, para o presidente, para os ministros, que vem do Senhor. Que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Da manifestação da Tua graça, do arrependimento. Traz a nossa nação ao arrependimento, meu Deus. De quantos anos brincaram, zombaram, se divertiram,
E quando dava, ia na casa do Senhor. Traz de volta o teu povo no nome de Jesus, ó Pai. Em meio a essa pandemia, que milagres do Senhor sejam liberados no nome de Jesus. Tem misericórdia dos médicos, das enfermeiras, daqueles que limpam esse lixo todo, daqueles que precisam sair para trabalhar, que estão no supermercado, em contato direto com essa doença. Meu Deus, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso alto refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa cura. Sem o Senhor nada somos. Fala o nosso coração, mais uma vez nessa manhã. Cumpra a tua promessa do Salmo 104, do versículo 4, e mais uma vez acende a chama no meu coração. Cumpra a tua promessa de Lucas 12, 12, na minha vida, que eu diminua e que o Senhor cresça. Sopra, Senhor, com teu Espírito. Realinha e reaviva o nosso coração. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Salmo 84 aí, comigo. Vamos lá? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Um salmo apropriado para os nossos dias, que muita gente em todas as nações tem falado. Pelo menos na nossa nação, pela pesquisa que foi feita, o primeiro lugar que o pessoal diz, pelo menos diz nas pesquisas, que quando a pandemia acabar, que eles vão procurar é igreja. Uma coisa é falar, a outra coisa é fazer. Salmo 84 é um salmo de saudade do templo. Um salmo que os filhos de Corá, na hora que foram escrever, eles estavam com essa saudade no peito. E colocaram em oração a Deus. Saudades do templo. O que a saudade do templo, como nós estamos passando agora, nos traz? O que ela realinha? O que serve a saudade do templo para a nossa vida? Para a vida do salmista e para nós hoje. O que nós podemos aplicar na nossa vida? O Salmo 84. É um salmo que tem até uma música. O pessoal mais antigo da igreja lembra aí, quão amáveis são os teus tabernáculos. Primeira vez que eu ouvi foi cantado por João Alexandre. Você procurar aí no YouTube, você vai ver essa música linda desse salmo. E o que esse salmo revela ao nosso coração enquanto temos saudades do templo? E eu meditando nessa palavra,
E essa palavra encheu meu coração e eu queria compartilhar essa manhã com você. A saudade no templo, ela não só revela, mas ela nos realinha algumas coisas da nossa adoração a nosso Deus. E o Salmo aqui revela a primeira coisa que realinha. Ele está falando aqui: com amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Realinha a minha alegria e a minha adoração. A quem eu devo adorar, a quem eu devo saltar e pular de alegria. Não é pelo um concurso que eu passo, não é pelo salário que eu ganho, não é pela saúde que eu tenho, não é pelo carro que eu adquiri, não é pela casa que Deus me deu, é pelo Senhor. A saudade do templo nos revela isso. Hoje, o que Deus tem feito nas nações é retirado todos esses sonhos materiais e deixado só Ele. Ou Deus cura, ou Deus cura. Porque nem um médico, nem um laboratório diz: achou e não achou, e continua morrendo todo mundo. Esse tempo de saudade de estar longe do templo nos mostra que a nossa esperança é uma só, sempre foi. Mas no meio do luxo, no meio do normal, das finanças equilibradas, do trabalho garantido, da saúde que a gente acha que não vai adoecer, porque tem várias outras doenças aí, o povo está morrendo de outras, mas todo mundo só lembra dessa. Então essa doença nos fez sair do templo, para dizer que o templo não é só um lugar de religião, é um lugar de saudade de Deus, de nos realinhar a nossa adoração ao nosso Deus, a quem verdadeiramente a gente adora. É agora que nós temos visto o quanto nós deixamos de adorar a Deus pelas coisas que Deus nos dava. Para isso Deus precisou privar todas as nações, inclusive a nossa, para que a gente possa reaver e reavaliar aonde que tem andado o nosso coração, se é realmente no Senhor ou nas coisas que o Senhor nos provê e nos dá. E se Ele continuar retirando tudo e zerar todas as nossas finanças, todos os nossos recursos, toda a nossa saúde, e sobrar só Ele, aonde você vai exultar, irmão? A gente adora a Deus pelo que Ele nos dá ou pelo que Ele é? Essa saudade do tempo está me fazendo reavaliar essas coisas, realinhar onde que está a nossa verdadeira adoração. Mas a segunda coisa que Deus encheu meu coração e realinhou o meu coração é quando Ele fala no versículo 3, Ele fala: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E aí o salmista diz assim: e eu, os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Realinhou a adoração daquele que tem saudades do templo, mas realinhou o sacrifício. Altar não é lugar de show, é lugar de sacrifício. Altar não é lugar de apresentação, de ter seguidores, mas de fazer discípulos, discípulos que tomam a sua cruz e morrem. Falou assim: o pardal tem o seu lugar, aonde ele fixa. O meu é o altar. Naquela época o altar era o lugar onde se imolava o pecado, onde pegava a ovelha uma vez por ano da família, sem mácula, sem defeito, e era levada ao sacerdote, e ali a ovelha era apresentada e morta naquele altar, pagando pelos seus pecados. Falou assim: Deus, o meu lugar de morada é o lugar do sacrifício. Esse é o lugar. Realinhar a nossa adoração, irmãos, é mais do que só realinhar a exultação da nossa vida, é realinhar o nosso sacrifício. O que nós temos sacrificado diante de Deus, por amor a Deus? Nós vivemos numa geração que foi salvo pela graça, e porque foi salvo pela graça, vive uma vida engraçada, sem sacrifício. Qualquer coisa, arranca a unha do dedão, reclama com Deus. Não passou no concurso, fica chateado com Deus, e por causa disso
não gostou do que o pastor pregou, ou do que um presbítero fez, ou um diácono, ou também não dou dízimo. Que geração é essa? Aonde está o nosso altar, nossa morada? Nós sacrificamos pelo que Deus fez por nós? Ou pelo que os outros fazem pela gente? Pessoas que vêm na igreja e fazem da igreja um lugar só de encontro, só para ver o irmão, que na hora que a pregação está acontecendo, ele fica no celular e não está conferindo na mensagem, irmão. Ele está no Facebook, no Instagram, ele está vendo de quanto ficou o jogo do time dele, porque está na final, ainda fica fazendo sinal para o outro, de quanto que está, se ganhou, se perdeu, e a palavra sendo pregada. Que saudade do templo é essa, irmão? Eu acredito que tem pessoas que realmente estão com saudade do templo, de estar junto, adorando, orando e louvando, mas não são todos não. O salmista aqui usa o Salmo 84 e ele está realinhando a vida dele com o Senhor, de um tempo que ele não vai no templo, provavelmente no tempo de Babilônia, quando ele está escravizado, e eles só tinham um lugar de adoração, onde a arca do Senhor estava, a presença do Senhor, que era em Jerusalém. E eles iam uma vez por ano, porque naquela época não tinha avião, não tinha carro, era camelo, os que era chique. E a cada 30 quilômetros tinha que abastecer de água, logicamente. Então quando você vai em Israel e você pega as rodovias lá, a cada 30 quilômetros tem uma cidade e tem água, um poço, porque os camelos paravam para reabastecer. E eram dias de viagem para encontrar uma vez, para subir no templo, para se sacrificar, para pagar pelos seus pecados, para exaltar e adorar a Deus. E ele tinha que voltar para a sua cidade. O local de adoração era um só. Graças a Deus que Deus mudou tudo isso. No seu Filho Jesus, quando se fez o Cordeiro Pascal e morreu no nosso lugar, pagando, e assim o véu foi rasgado de alto a baixo, e dali para frente, o Espírito de Deus, que foi prometido em Joel 2,28, em Atos 2, desce sobre a igreja, e Pedro fala, cumpriu a profecia, e é sobre todos, sobre nós e sobre aqueles que ainda estão longe. Isso é quantos o Senhor chamar. E Pedro, então, na sua primeira carta, já fala que sobre o sacerdócio real, sobre aquele que está vivo, o Espírito de Deus que está sobre toda a carne. E Jesus no seu sermão já fala, olha, quando vocês entrarem no quarto, olha lá que o Pai está em secreto lá, agora ele não está mais no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o seu quarto. Quando você fechar a porta, lá ele está, e você pode falar com ele no nome, mas quando você for orar, ora no nome de Jesus. Realinhamento. Graças a Deus que hoje nós não estamos presos nesse tempo. Se está no momento em que o anticristo vai se manifestar e que vai ser uma grande perseguição contra os eleitos de Deus, as igrejas não vão se abrir no templo nunca mais. Está escrito, irmão. A perseguição vai ser grande. Está escrito que não vai se abrir, pastor? Não está escrito, mas a perseguição vai ser muito grande. E se você olhar hoje, em todas as nações, que há muitas perseguições nos outros países lá, você vai ver que os templos são queimados, são destruídos. O povo reúne, é escondido. É exatamente o que nós estamos fazendo agora nesse tempo de pandemia. O que Deus quer ensinar para a sua igreja? Será que Ele está preparando para esse momento que vai vir? Não sei, irmão. Deus não revelou nada. O que Ele revelou é que Ele está voltando e todos os sinais já estão acontecendo. Mas eu sei que o que Deus está fazendo conosco, como igreja, povo de Deus, nesse tempo de pandemia, é trazendo ao Salmo 84. Saudades do tempo, para nos ensinar que a gente precisa realinhar a nossa exultação, nosso grito e pulo de alegria. Não é porque as portas do templo vai abrir, mas é porque o nosso Deus é o Senhor da nossa vida, porque Ele é o nosso Deus. A gente tem que pular e gritar de alegria dentro da nossa casa, porque Ele é o nosso Deus. Ainda que a terra não floresça, que não acha fruto na vide, nem oliveira deu o seu fruto, eu ainda louvarei ao Senhor. A nossa alegria e a nossa a ausência do templo serve para
realinhar isso tudo, a nossa alegria e a nossa adoração. Serve para realinhar o nosso sacrifício. O altar é lugar de entrega, de a gente realmente reconhecer quem nós somos, nada, e quem Deus é, tudo. A palavra de Deus nos realinha, e o Salmo 84, ele nos traz e nos leva a lembrar da saudade do tempo, para também realinhar o nosso louvor. Versículo 4 diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Louvor é mais do que uma apresentação, irmão. Louvor é estilo de vida. E o versículo 4 deixa aqui: bem-aventurado, muito feliz é aqueles que ficam dentro da casa do Senhor, porque dentro da casa do Senhor não é lugar de fofoca, dentro da casa do Senhor não é lugar de falar mal do irmão, dentro da casa do Senhor não é de jogar pedra no outro e derrubar. Não, aquele irmão canta lá, mas eu conheço a vida dele. Conhece, irmão? Por que você não vai até ele? Porque você não confronta o pecado com ele. Mateus 18 fala que se a gente tem alguém, que a gente sabe que tem alguma coisa errada, vai até ele, confronta ele e ora. Se ele arrepender, ganhou o irmão. Hoje ninguém quer ganhar o irmão, quer dizer, aqui não, é na outra igreja onde fui pastor, porque aqui não tem, só tem lá. Não quer ganhar o irmão, quer matar o irmão na pedrada. Aonde ele encontra com todo mundo que não conhece a vida do irmão, ele quer contar um podre do irmão. E a gente fala assim: vai denunciar? Não, pastor, eu estou contando só para o senhor tomar conhecimento. Para que me contou? Não conta. Não quer ajudar, não quer salvar, não quer confrontar. Então não conta, irmão, no nome de Jesus. Achou que ia ficar em casa e que ia ficar longe de apanhar? Pode, se quiser mudar a live, pode mudar também, não tem problema não. Tem muitos pastores que só falam de amor e de esperança. E eu estou falando, pastor, que é para realinhar a sua vida com Deus. Quando o noivo chegar, você está diante do Senhor quebrantado. Lugar de adoração, irmão. Casa do Senhor é lugar de louvor, de adoração, de engrandecer o nome do Senhor, de viver para Deus, de cantar, sem tempo. A palavra de Deus fala aqui: os que habitam, bem-aventurados é os que habitam na sua casa. O povo vem para a igreja para louvar, vão ver quando voltar o culto. Alguns cultos estão voltando por aí, e eu tive uma mentoria essa semana com o pastor Jeremias e mais de 50 pastores, e alguns voltaram os cultos. E a pergunta do pastor foi: e aí aonde que voltou, irmão? Como é que tem sido? Parece que os de longe é que estão perto, pastor, os que estão perto estão longe. Porque o povo que estava no culto só sabia chorar, não podia abraçar e ficava longe um do outro. Chegou aquele tem mais esquisito, saiu esquisito e o culto acabou. Enquanto os outros lá na internet, coraçãozinho, abraço e tal, saudade. Um negócio, gente, nunca mais vai ser aquele normal. Nós vamos ter que adaptar a outro normal. Mas uma coisa a gente sabe: quando a gente voltar, a casa do Senhor é um lugar da gente adorar, fazer morada. Bem-aventurado aqueles que habitam na tua casa. Para quê? Louvam-te perpetuamente. Eu experimentei isso em alguns lugares, que o povo entendeu o que é adoração, o que é humilhação diante do Senhor, e quão importante é o momento de estar na presença do Senhor. E então, quando a gente falava assim, reunião de oração, o povo ia para a reunião de oração, 7 horas, 7h30, eles davam uma pausa para os mais velhos, que já acostumaram naquela reunião de oração antiga, que dá uma horazinha, vai embora. Eles levantavam e iam embora, e ali os meninos continuavam orando e adorando, orando e adorando, orando e adorando. Dava 11h30, eu tinha falado assim: irmãos, agora tá bom, em nome de Jesus, de 7 até as 11h30, porque eles não queriam, vontade de continuar adorando. Isso é Salmo 84:4. Bem-aventurado, Senhor, os que habitam, faz da tua casa morada. Quem faz da casa do Senhor morada de verdade, irmão, ele tem uma vida de adoração a Deus. Aonde ele chega e canta. A casa dele é uma casa de adoração.
O carro dele é uma casa de adoração. A igreja dele, ele faz a igreja ser um lugar de adoração, porque ele quer adorar, ele não tem tempo para outras coisas. Salmo 84 nos leva à saudade do tempo para realinhar a nossa exultação, para realinhar o nosso sacrifício, para realinhar a nossa adoração, para realinhar a nossa força. O versículo 5 diz aí: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Nós temos visto entre as nações, nesse momento de pandemia, aonde que está a força do povo, e a força deles não está resolvendo nada, porque continua do mesmo jeito. A saudade do tempo nos leva a realinhar a nossa força vem de um só lugar, não é do nosso dinheiro, não é das nossas provisões, das economias, não é daquilo que a gente comprou e adquiriu, não é da saúde que a gente achava que tinha e que era inabalável. Agora está todo mundo aí tomando shot de imunidade. Falou que pimenta do reino é bom, eles estão tomando até colherada, mistura no mel e toma aquele negócio. Falou que é raiz de como é que chama aquele negócio? Eles chamam de açafrão, mas não é uma raiz, cárcamo, um negocinho. Põe uma colherada que tem amarelo, que o trem, o xixi sai até laranjado, com limão, com não sei o quê, e toma. Por quê? Ele quer ter saúde. Mas a Bíblia diz que a força nossa está no Senhor, nas coisas que a gente toma. A gente deve tomar, mas a nossa força não está aí. O nosso braço forte é o Senhor, não é o nosso. E nós estamos vendo isso aí. Esse tempo de saudade do tempo, esse tempo de pandemia, de retirada e quarentena, está nos fazendo realinhar e dizendo: se Deus, até os presidentes das outras nações, indo em cadeia nacional e falando assim: vamos orar e jejuar e pedir para Jesus, porque só Ele pode nos livrar. Essa semana eu vi uma reportagem que há polícias de vários carros saindo assim, aqui na América do Sul. Os policiais pregando a palavra, lendo a Bíblia, fazendo oração audível nos alto-falantes dos carros da polícia, pedindo o povo para ter esperança no Senhor, para clamar em nome de Jesus, para que Deus livrasse a nação. Tempo de realinhamento com Deus. O versículo 5 fala que o homem cuja força está em ti, o homem cuja força realmente é Deus, olha o que acontece com ele: em cujo coração encontram os caminhos aplanados. Esse tempo de crise, irmãos, está nos mostrando realmente onde está o nosso coração, aonde está a nossa força. E se a gente tem tido crise de ansiedade, de depressão, dessas coisas todas, pastor, isso é saúde, isso é físico, irmão. No dia que separar a alma do espírito e do corpo, a gente torna cadáver. Não tem como separar isso, não. A Bíblia fala que Deus soprou o espírito sobre o corpo e ele se tornou alma vivente, lá em Gênesis. Se separar, vira cadáver. O que eu quero te dizer? Nós somos um ser holístico. Tudo influencia. Se você tivesse com a alma curada e transbordando do Espírito Santo de Deus, você ia ver que a ansiedade não existe na sua vida. Porque Jesus fala sobre isso em Mateus 6, de 25 a 33. Paulo reforça isso em Filipenses 4, a partir do versículo 4, que fala que uma das crises que a gente tem de ansiedade, porque a nossa alegria não é o Senhor. Ele começa dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele está realinhando, por causa de crise de ansiedade daquele povo. Que seja o seu autocontrole, a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque sua alegria é o Senhor. E não andeis ansiosos em coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus. Seu braço forte é o Senhor. Pastor, mas o senhor não tem crise de ansiedade? Não, irmão, eu sou pecador igual você, mas eu luto contra isso.
Eu fico citando esses textos, e eu oro esses textos, e eu choro, meu Deus, a minha esperança é o Senhor, o meu braço forte é o Senhor, eu confio no Senhor. Eu não quero ser igual todo mundo é. Eu quero ser igual a tua palavra diz que eu tenho que ser. Aí Paulo fala, então ora, suplica e dê graças. São as três coisas que estão em Filipenses 4:7. Ocupe a vossa mente com aquilo que é verdadeiro, com o que é puro, com o que é de boa fama. Ocupa. O ocupar é tomar o espaço, irmão. É fazer o outro inimigo render. Se você ocupa, o outro é rendido. Qual o outro? A ansiedade, as crises. E o Deus da paz, ele fala, o versículo 7 fala assim, a paz que excede todo entendimento guardará a sua mente, o seu coração em Cristo. Quando? Quando eu orar, quando eu suplicar, quando eu gemer, realinhamento. O homem cujo o braço dele, a força dele está no Senhor. Esse Deus que vai me realinhar, vai tirar essa ansiedade, que vai me visitar. Quando? Quando eu orar, quando eu suplicar, quando eu tiver um coração de gratidão, ser grato em tudo, até pelas lutas. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, em tudo dai graças, tudo, porque esta é a vontade de Deus para com todos os homens. Você acreditando em Deus ou não, se você aprender a dar graça, aí o Deus da paz vai te visitar. Versículo 9 de Filipenses 4. O Deus da paz, há uma promessa, que Ele não só dá essa paz a esses que o braço dele se torna o Senhor, o realinhamento com Deus. Versículo 5 do Salmo 84. As promessas vêm, a gente quer as promessas sem cumprir, sem passar a chave que Deus deu para a gente chegar nessas promessas. A gente quer ter uma vida sem ansiedade, uma vida de visitação de Deus dentro do nosso lar, sem a gente se entregar, sem a gente fazer a nossa vida querer morar no altar, ou seja, sacrificando, reconhecendo que nós somos pecadores, sem uma vida de louvor, sem uma vida de entrega a Deus, de confiar, o meu braço é o Senhor, eu só tenho o Senhor. Nós precisamos realinhar, amados. E ele diz, o homem que se alinha com o Senhor, o coração dele é aplanado, porque ele confia no Senhor. Não é porque ele é forte, não é porque ele é super-homem, é porque ele confia no Senhor. Quem confia no Senhor, Deus aplana o coração dele. Não existe morro, não existe os picos no coração de quem confia em Deus, quem descansa no Senhor. E ele diz, o qual passando pelo vale árido, os que confiam no Senhor, faz dele um manancial. Um vale árido é um lugar de manancial para quem confia no Senhor. Nós estamos precisando voltar verdadeiramente para o templo, encontrar com um Deus verdadeiro. E a palavra do Senhor diz que hoje esse templo pode ser a sua casa, porque no seu quarto o Pai já está em secreto. O templo é a nossa vida, porque Paulo fala lá em Coríntios que o nosso corpo é santuário do Deus vivo. Jesus disse que esse santuário, ele vem e faz morada. Ele e o Pai, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, o Pai procura. Tanta gente hoje desesperada nos seus lares, sem saber como vai pagar as contas, sem saber como vai ser curada a doença, se pegou, se vai ter cura ou se vai morrer, porque muitos estão morrendo, muitos desesperados. Mas aqueles que esperam no Senhor e o adoram em espírito e em verdade, o Pai procura. Essa turma desesperada está procurando a Deus. Você passa aí, todo mundo hoje quer oração, todo mundo. Se você falar com seu vizinho, eu posso orar por você, é raro o vizinho vai falar assim, eu não quero ir não, eu quero ir para o inferno, quero esse Deus seu não. É raro,
Porque quando tudo vai bem, as contas vai bem, há muitos que falam assim, não, obrigado, não preciso não, eu também tenho minha religião. Agora não é questão de religião não, irmão. Todas as religiões estão lascadas. Ou Deus entra, ou Deus entra. Não tem outra opção, só existe um Deus. E esse Deus é o Senhor dos exércitos. Esse Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E só no nome de Jesus é que o impossível acontece. Realinhamento. Seu coração está firmado aonde? Se está firmado, irmão, a palavra de Deus fala que o nosso coração é aplanado e que o deserto é lugar de manancial para quem confia no Senhor. Em vez de ficar angustiado nesse tempo de deserto, começa a louvar e adorar a Deus. Realinha seu sacrifício no altar. Reconhece que é pecador diante do Senhor e que só existe um Salvador, esse Deus. E você vai ver esse deserto virar um manancial. Enquanto muitos estão chorando, você vai começar a rir, porque as bênçãos de Deus, elas correm atrás daqueles que amam a Deus em primeiro lugar e alcançam onde eles estiverem, inclusive no deserto, dentro da sua casa. Isso é promessa de um Deus que não pode mentir. Isso está no Salmo 23, no versículo 6. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Está lá em Deuteronômio 21, 28, a partir do versículo 1 e 2. Se observar e andar segundo a lei do Senhor, e entregar a sua vida a Ele, aí ele profere 14 tipos de bênçãos que vão correr atrás de você. Não é você que vai correr atrás de bênção, irmão. Saudades do tempo nos leva a realinhar essas coisas com Deus. A gente não vem na igreja para correr atrás de bênção. A gente tem que voltar aos templos para correr atrás daquele que abençoa. E mesmo assim, se Ele não abençoar, eu ainda o louvarei. Esse é o realinhamento com o nosso Deus. Aquele que se realinha com o Senhor. Versículo 7 fala, vão indo de força em força. Cada um aparece diante de Deus em Sião. Quando Deus nos realinha, a nossa oração não é para um carro melhor, uma casa melhor, um trabalho melhor. A nossa oração se torna uma só. Escuta, meu Pai, me escuta. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Para quê? Para ser o nosso escudo, para ser o nosso lugar de adoração, para ser o nosso lugar de louvor, para ser o nosso lugar de morada. A oração que ele fala, presta atenção no que eu vou falar, Deus. Nos contempla. Versículo 10 fala, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia. E ele repete, prefiro estar à porta da casa do meu Deus. Um dia. Mas aí ele fala, a permanecer nas tendas da perversidade. Quantas pessoas antes dessa pandemia vinham à igreja, cantava, ouvia o pastor pregar, até gostava, achava legal, saía daqui. Aqui não, porque aqui na região não acontece isso, é em outras que eu fui pastor. E vai para os motéis com as namoradas, ou deixa a família em casa e vai com a prostituta para o motel. Ou sai daqui, naquela mesma semana, rouba de cliente, não paga. Estava aqui, sentado no templo. Foi para a tenda da perversidade durante a semana. Mentir da vida dos outros, falar mal da vida dos outros, tenda da perversidade. Estava aqui, adorando,
mas prefere estar na tenda da perversidade, porque fica 7 dias da semana na tenda da perversidade e volta no domingão à noite. Só no domingão à noite. Ô irmão, nós precisamos mudar isso aí no nome de Jesus. Tempo de saudade do tempo nos serve para realinhar os nossos dias diante do Senhor. No dia que eu entendi isso aqui, eu falei: Deus, eu não quero viver muito. Se for para viver na tenda da perversidade, o Senhor pode me levar hoje. Eu prefiro viver hoje o dia inteiro cantando e louvando o Senhor, e no final do dia o Senhor me levar, do que eu viver 80, 70, 90 anos, mas viver uma vida que não é digna do Senhor. Teve homens do Senhor, Pai, que viveu, João Batista, só até 30 anos. Foi 30 anos de treino, para 6 meses de ministério. Mas Jesus falou que na face da terra não tem nenhum maior do que ele. Que adianta viver 80, 70 anos e viver uma vida na tenda da perversidade, Senhor? Falei: meu Deus, me dá meus dias na presença do Senhor. E se algum dia isso for acabar, que o Senhor acaba com minha vida. Eu prefiro estar na casa do Senhor um dia só, mas que seja de valor, que seja realinhado com o Senhor, que realmente eu exulte pelo Deus da minha vida, que realmente eu louve o tempo inteiro, habitando na casa do Senhor, que louva perpetuamente. Que seja, ó Pai, em nome de Jesus, aqueles que realmente desejam habitar na Tua casa para Te adorar, para Te bendizer, para confiar em Ti. Prefiro estar um dia no Teu templo, do que 1000 na perversidade, nas tendas da perversidade. Que o povo de Deus possa se realinhar com o Senhor. E muita gente vem sentar nos templos aí, estão com saudade agora, mas passou o carnaval nas festas mundanas aí, bebendo e se encharcando, e vem no domingo à noite. Meu irmão, toma vergonha de sua cara. Você que está ouvindo a mensagem e precisa mudar. Pode mudar de live também, tem problema, já levou. Nós precisamos voltar para Deus. Esse tempo de pandemia é um tempo de realinhamento. E aí ele fala: aqueles que realinham, igual está aqui, realinhar na exultação, realinhar na adoração, realinhar no sacrifício, realinhar na força que é o Senhor, realinhar a oração no Senhor. Aí ele fala: porque o Senhor é sol e escudo. E não só traz a claridade, o caminho, ilumina. Ele não só revela, mas ele também é a proteção. De quem? De quem se realinha com o Senhor. De quem se realinha com o Senhor. Não é de quem frequenta a igreja, não. O voltar para o templo aqui e encher essas cadeiras não quer dizer nada para Deus. Quer dizer para mim, que sou pastor, vou ficar feliz demais de ver esse negócio lotado, até na janela pendurado. Para Deus não vai fazer nem cosquinha. O que mais tem tocado no coração de Deus não são os templos vazios hoje, mas são as lágrimas derramadas nos quartos de cada casa de crente, que tem sentido saudade e viu que estava longe de Deus. Falei assim: meu Deus, como eu estava longe do Senhor, mas eu estou voltando para o Senhor. Se eu tiver oportunidade de voltar naquele tempo, eu vou testemunhar o quão eu estava afastado dentro da igreja, mas agora eu estou voltando para o Senhor, meu Deus. Eu quero ligar na minha casa que é o dia inteiro a tua adoração, é a tua palavra. Eu quero orar, eu quero ouvir a tua voz. Meu Deus, se não for coisa boa, não quero que entre na minha casa, eu quero o Senhor. E isso toca o Senhor. Igreja cheia, não. Nós vamos voltar, irmãos, e voltar diferente. Voltar e voltar diferente. Porque o Senhor é sol e escudo, o Senhor dá graça e a sua glória. Nenhum bem sonegam aos que andam retamente, aos que andam de acordo com o que Ele pede, aos que andam segundo a vontade de Deus Pai. E esses que andam segundo a vontade de Deus Pai, é os que verão a Deus, porque os demais não verão. Mateus 7, 21, abre sua Bíblia aí, Mateus 7, 21, o próprio Senhor Jesus, no final do Sermão da Montanha, Ele diz: porque naquele dia, esse dia que todo mundo está com medo, Ele vai chegar, naquele dia, depois de toda a destruição, das pandemias, dos vulcões que estão tudo entrando em erupção,
E nem todo mundo só está achando, só está vendo o Covid. Mas o da Islândia é o maior vulcão de todos os tempos. Só perde para o Yellow, que está nos Estados Unidos. Mais de 800 anos adormecido. Está acordando lá. O grande dia vai chegar. E o nosso Senhor Jesus diz: naquele dia, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Os que vão entrar é o que fazem a vontade do meu Pai. Eu vou te dar pelo menos 2 versículos que tem essa expressão. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É uma ordem, não é uma opção. Vida de santidade, de santificação, de se separar das coisas imundas do mundo, de não atrelar essas coisas, associar essas coisas. Isso é ordem do nosso Senhor, é vontade dele. O outro eu citei, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, Pai. O outro está lá em Eclesiastes, verso 12, 13. De tudo que se tem ouvido, assuma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus naquele dia. Somente os que fazem a vontade do Pai. Que essa pandemia, esse distanciamento, essa saudade do templo, sirva para nos realinhar com o Senhor, amados. Que nessa manhã você volte, faça da sua casa um lugar de adoração. Porque o Senhor, Ele abençoa os que andam retamente. A promessa dele é para os que andam retamente, não os que frequentam a igreja. Não falta. Ainda que seja pão e carne trazido por corvos, Ele abençoa. Ainda que seja a última farinha da viúva, Ele multiplica e ela não acaba. Ainda que seja 5 pães e 2 peixes, Ele alimenta 5.000 homens até fartar, e ainda sobra 12 cestos cheios, porque o nosso Deus continua sendo o Deus do impossível. Aleluia. Mas a todos que andam retamente. E o versículo 12: a saudade do templo nos leva a nos realinhar a nossa alegria. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Realinhamento da alegria. A nossa alegria é o Senhor. Nós temos uma direção, amados, e essa direção não vai mudar. Aqueles que creem no Senhor Jesus têm uma rota, com passagens compradas pelo sangue do Cordeiro. Chama-se novo céu e nova terra. As coisas velhas já passaram e ficaram para trás. E uma vez que o Espírito de Deus dá o start na alma, para vir e converter, mudar de direção, a nossa rota é o novo céus e a nova terra. A velha, ainda que estamos nela, já passou. Uma nova esperança, um novo futuro, uma nova saúde, um novo tempo de vida, uma nova qualidade de vida, tudo comprada pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Aleluia. Eu fui uma pessoa que nasceu dentro de uma igreja. Então, como criança, como adolescente, como jovem, eu vivi dentro de igreja. E eu fui em muitos acampamentos, eu não vou dizer milhares, mas
Tinha acampamento na minha igreja, eu ia. Tinha acampamento na igreja dos outros, eu ia também. Tinha acampamento em outro sínodo, eu ia também. Acampamento de sínodo, acampamento de presbitério, acampamento da nossa igreja, acampamento das outras igrejas. Eu estava lá. Muitos maravilhosos. Mas tinha uma coisa que não era maravilhoso. Por mais que fosse bom esses acampamentos, lugar de dormir. Quem já foi em acampamento, eu já dormi em galinheiro, eu já dormi na beirada de represa, já dormi em curral, pocilga, já dormi em lugar bom também, sim, bom sim, um quartinho com a cama, aleluia, glória a Deus, beliche. Tinha a presença de Deus. Eram uns momentos que a gente fala assim, mesmo lugar, as camas ruins e tudo, a gente fala assim, não, vamos ficar aqui, não vamos voltar para casa não, que aqui, não, por que a gente volta para casa? Porque aqueles momentos com Deus era tão bom naquele lugar. Mas aonde você quer chegar com o Salmo 84? É porque ali era só um acampamento, e depois eu voltava para minha casa, no meu colchão, na minha cama, com os recursos de ar-condicionado, aquele trem tudo, na minha casa. A palavra do Senhor diz que aqui não é a nossa casa. A nossa pátria é no céu, é novo céu e nova terra. Nossa pátria é celestial. Enquanto a gente estiver aqui, irmão, mesmo crendo e adorando a Deus, recebendo os melhores e dando os melhores louvores, sendo visitado por Deus nesses dias de vida que Deus nos deu aqui, aqui não é o nosso lugar de morada. Portanto, não vai ser tão confortável. Nós temos uma casa construída por aquele que fez todas as coisas, em que o Filho voltou para ajudar a preparar. E ele falou, quando estiver pronto, eu vou voltar. Não turbe o coração não, porque quando estiver pronto, eu vou voltar para buscar. Amém? Que a paz de Deus possa inundar o seu lar, que a gente possa realinhar o nosso culto ao nosso Deus, é a nossa vida, nossos momentos de domingo à noite. Romanos 12, quero te indicar Romanos 12 para ler essa semana. Lê ele todo, lê, relê. O nosso culto a Deus racional é a nossa expressão de vida a Deus. Sermos hospitaleiros, fazer o bem para as pessoas, o que depender de nós, sempre ter paz com todos os homens, ser fervorosos de oração, perseverantes na oração, fervorosos do Espírito. Romanos 12. Vamos nos realinhar no nome de Jesus para o encontro com o noivo, porque ele vem. Que Deus te abençoe nessa manhã. Eu vou orar e depois nós vamos ter mais um momento de adoração ao nosso Deus, e até a noite, com a graça de Deus, se Deus assim nos permitir. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, pelo teu realinhamento do Senhor com a nossa vida. Que o teu Espírito convença a gente do nosso pecado, nos traga de volta para um caminho de verdadeira adoração. Muda os nossos lábios, põe nos nossos lábios, ó Pai, palavras que edificam, que abençoam vidas, que salvam vidas e não a destroem, jogam elas por baixo, mas que salva, que confronta para a salvação. Realinha, Pai, nossa mente, coração, realinha o nosso viver com o Senhor. Enche as nossas lâmpadas do teu azeite, da presença do teu doce Espírito. Essa é a nossa súplica, a nossa adoração, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar e Deus te abençoe.
Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus atos vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha vinho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Possamos ter um dia na presença do Senhor.